Olá a todos, olá colegas do 8º ano, pais, responsáveis, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para a nossa aula no nosso projeto Educa Balsas, educando Balsas e região para um melhor futuro. Eu sou a professora Ana Patrícia e a mensagem que eu trouxe para vocês hoje é: quer mudar o mundo? Estude. A partir do estudo nós podemos mudar a comunidade onde vivemos, a cidade onde vivemos e, por conseguinte, o mundo onde vivemos. E assim, viveremos em um mundo melhor. E o que nós temos para hoje, o que nós podemos ter para mudar, para transformar, para tornar este mundo melhor? O nosso tema de hoje é coesão textual. Talvez vocês que estão aí em casa achem difícil esse nome, coesão textual. O que seria? O que seria algo coeso ou algo sem coesão? Textual, vocês já sabem, vem de texto. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre coesão textual. Então, aqui nós estamos no 8º ano, nosso componente curricular língua portuguesa, nosso campo de atuação, análise linguística e semiótica. E qual é a nossa habilidade, hein? O que nós queremos para essa aula de hoje? O que nós vamos ter? Utilizar ao produzir texto recursos de coesão sequencial, articuladores, conectores. E referencial, léxica e pronominal, construções passivas e impessoais, discurso direto e indireto e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. Então, hoje, vocês que estão aí em casa, vão aprender a usar articuladores, a usar referência para escrever e falar também de maneira mais adequada, de maneira mais correta e assim encontrar seu lugar no mundo. Nesta aula você aprenderá a reconhecer recursos de coesão textual, distinguir coesão referencial de sequencial, usar recursos de coesão textual, produzir textos coesos. É muita coesão, não é verdade? Então vamos para o nosso estudo. Ao produzirmos um texto, desejamos nos comunicar com nossos leitores, nossos interlocutores, transmitir-lhes informações e modificar seu comportamento. Tudo que nós transmitimos é um texto. Basta saber se o que nós transmitirmos é comunicativo, tem comunicação, transmite uma comunicação, é compreensível ou não. Vamos a esse texto aqui. Você sabia que Camila viajou? Camila disse que iria para o Rio. No Rio, tentaria arrumar emprego. Camila disse que já conhecia o Rio, porém seria fácil achar um hotel no Rio. Camila é uma aventureira. Eita, esse texto cansou um pouco, não cansou? Mas por que será? Por que ele nos cansou um pouquinho? Vocês podem observar que nesse texto sobre a nossa amiga Camila, há muita Camila, não é verdade? Camila, 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 Camila. Rio, 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 Rio. Então, será que você que está aí do outro lado da telinha, será que você escreve desse jeito? Será como é que você fala? Será que fala desse jeito? Então, o que eu posso dizer para vocês? Quando nós utilizamos a coesão textual, nós eliminamos muitas Camilas aqui do nosso texto, nós eliminamos muitos rios e utilizamos outros recursos para evitar essa repetição. Porque tanto na fala quanto na escrita também nós precisamos evitar a repetição. Nós precisamos ampliar o nosso vocabulário e utilizar outros termos, outras expressões para substituir essas repetições, para o texto ficar coeso e, por conseguinte, coerente. Então, um desafio que eu já vou deixar. Vocês aí em casa depois vão pensar nesse texto da Camila e vão pensar em como esse texto ficaria sem tantas expressões como Camila e Rio. E também podemos trabalhar até a pontuação. Veja aqui na nossa primeira oração. Você sabia que Camila viajou? Será que essa frase é afirmativa, exclamativa, interrogativa, negativa? Pense aí, como ficaria todo esse texto respeitando as normas de coesão textual. Lembrando que todos os dias aí na escola, com o seu professor, querendo ou não, você trabalha coesão textual. Ao trabalhar as classes gramaticais, ao trabalhar formas de escrever, ao trabalhar pontuação. E, para nós falarmos em coesão textual, eu tenho que saber o que é um texto. Temos aqui. O texto é um todo significativo e não um aglomerado de palavras e frases isoladas. Se eu chego para você e te digo, sol,
Depois eu digo lua. Depois eu digo astro. Será que você vai entender? Não, você talvez vai entender que eu esteja falando do sol e da lua, mas o que eu quero dizer com isso? Porque nós precisamos de elementos coesivos que interliguem, que liguem, conectem essas palavras. E essas palavras conectadas vão formar um texto, que é algo compreensível. Um texto requer planejamento, organização, coesão e coerência, para ele ser compreensível, para o locutor e o interlocutor compreenderem e entenderem sobre o que estão falando. Então, coesão textual são os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto. Até que parecia um pouco difícil. Traduzindo, coesão textual são peças de um quebra-cabeças que, bem encaixadas, formam a unidade de sentido de um texto. Então, imaginem num quebra-cabeça. Você já brincou de quebra-cabeça? É bom, estimula a mente. Então, um quebra-cabeça tem várias partes. Essas partes estão quebradas. Então, você precisa conectá-las para elas formarem uma imagem, formarem alguma coisa. Então, coesão textual é isso. Nós vamos pegar palavras que são partes de um quebra-cabeça, conectá-las e elas vão formar o quê? Formar um texto coeso e, consequentemente, coerente. Então, vamos começar com os dois tipos de coesão. Nós temos a coesão referencial e a coesão sequencial. Coesão referencial, acompanhem comigo. Ocorre quando determinado elemento textual faz referência a outro, retomando-o. Colabora com a articulação das frases e dos parágrafos. Então, aqui nós vamos trabalhar com algumas palavras que vão ficar no lugar de outra para evitar, digamos, a repetição. Exemplo, Ana é uma excelente professora. Ela se formou na UEMA. Então, aqui eu tenho Ana, que é o nosso sujeito, e na próxima frase, ela se formou na UEMA, eu vou trabalhar ainda com esse mesmo sujeito, que é a Ana. O que nós fizemos? Tiramos Ana, a palavra, o termo Ana, e colocamos o pronome ela. O pronome ela retoma o termo dito anteriormente, que é Ana. Então, a coesão referencial é quando eu uso um termo no lugar de outro, para evitar a repetição, para evitar o uso excessivo de um termo e mais que nós vamos ver aqui nos nossos slides. Coesão referencial. Eu vou fazer referência a um termo dito anteriormente por meio de outro termo. Termos usados na coesão referencial. Um desses termos são os pronomes, muito utilizados por nós todos os dias. Exemplos de pronomes: ó, a, ali, seu, sua, este, esse, aquele e vários outros. Então, aqui nós temos uma tirinha. E na tirinha, o nosso amigo diz: você sabe o que há de errado com sua mãe? Não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê, acha? Um bebê? Porque ela iria querer outra criança. Ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Então, aqui nós temos uma tirinha um tanto especulativa, um tanto engraçada, sobre o nosso amigo aqui querer um irmãozinho ou não. Mas vamos para a nossa gramática. No segundo balão, o pronome ela retoma sua mãe. Que direta. No segundo balão, o pronome ela retoma sua mãe. Veja, no primeiro balão, o nosso tigre, o Haroldo, diz: você sabe o que há de errado com sua mãe? Então, ele usa o pronome sua e o substantivo mãe. E o nosso amiguinho responde: não, no entanto, ela foi ao médico hoje. Sua mãe foi retomado pelo termo ela, como nosso exemplo anteriormente. Por quê? Para evitar a repetição. Então, um dos termos, um dos recursos utilizados na coesão referencial é o uso de pronomes, para evitar a repetição de substantivos. Advérbios, como aqui, ali, lá, colar. Para você que não lembra, que você está em casa e não lembra, o advérbio é a palavra, é o termo que expressa uma circunstância, que pode ser de tempo, de lugar, de causa, de negação. Nesse caso, eu coloquei aqui todos de lugar. Então, exemplo: viajou até a Europa, mas na Europa não encontrou a felicidade. Nós temos aqui o mesmo período, e nesse mesmo período curto, eu repeti a palavra Europa 2 vezes. O que nós podemos fazer nessa coesão referencial? Vamos procurar um elemento que substitua a palavra Europa
na segunda oração. Então, ficou assim: viajou até a Europa, mas lá não encontrou a felicidade. Então, eu substituí na Europa pelo advérbio lá. Então, o advérbio é um elemento coesivo, é um elemento de coesão referencial, porque ele faz referência a um termo dito anteriormente. Esse termo, essa expressão foi na Europa. Numerais: primeira, segunda, terceira e outros. Vamos ler. A presidente da comissão considerou duas reflexões. A primeira, se desejamos uma sociedade pautada no ter ou no ser. A segunda, se as crianças têm pensamento crítico em relação ao mundo. Basicamente, digamos, se você está aprendendo a escrever, você talvez iria fazer assim. A presidente da comissão considerou duas reflexões. A primeira reflexão, se desejamos, reticências. A segunda reflexão, se as crianças, reticências. Mas o que a coesão textual quer? Quer que você elimine essa repetição, para o seu texto ficar mais coeso, mais compreensivo, melhor, mais adequado à nossa linguagem. Então, o que aconteceu? Os numerais primeira e segunda retomaram a palavra reflexão. Será que vai causar algum estranhamento? Será que alguém vai realmente entender que essa primeira e essa segunda se referem a reflexões? Sim, é por isso que nós precisamos ler todos os dias, porque a leitura nos aprimora o nosso conhecimento. E aí nós vamos entender que primeira e segunda se referem à reflexão. Está evitando o uso repetitivo aí da palavra reflexão. Elipse. O que será elipse? É um nome até diferente, pode até ser um nome que você nunca ouviu, nunca leu por aí, mas o que é elipse? É muito fácil. Elipse é uma omissão de palavra ou de palavras. Ou seja, é quando eu deixo de falar uma palavra e essa omissão, esse esconder da palavra não vai deixar em nenhum momento o texto sem compreensão, sem você entender o que eu quero dizer. Então, temos aqui a nossa tirinha. Primeiro, ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, a comer sanduíches entre as refeições. Agora, ele come refeições entre as refeições. O nosso amigo Viking aqui, ele gosta muito de comer, não é verdade? Mas também ele está em muitas batalhas, nosso amigo Agar. Então, o que acontece? No segundo balão, houve a omissão de ele começou. Veja, no primeiro balão. Primeiro, ele começou a beliscar. Já no segundo balão, ela diz, depois a comer sanduíches entre refeições. Ela omitiu a expressão ele começou. Mas essa omissão deixou o texto incoerente? Deixou o texto sem entendimento? Não, porque a elipse é algo gramaticalmente correto, é algo que você pode fazer no seu dia a dia. Omitir um termo, omitir uma expressão, para que o texto fique mais coeso, mais coerente. Também nós podemos usar palavras ou expressões sinônimas ou quase sinônimas aí também para evitar essa repetição. Vamos ao exemplo. Marcos partiu. Ele fica feliz quando vai para o aeroporto, mas é um homem muito ligado à família e aos amigos. Eu utilizei aqui em destaque Marcos, ele e homem. Marcos, ele e homem estão se referindo à mesma palavra, ao mesmo sujeito que é Marcos. Mas por que eu fiz isso? Ele e homem foram usadas para evitar a repetição da palavra Marcos. Já pensou se ficasse assim? Marcos partiu. Marcos fica feliz quando vai para o aeroporto, mas Marcos é muito ligado à família e aos amigos. Ai, cansei de falar tanto Marcos. Você que é de casa também cansou de ler tanto Marcos aqui comigo, não cansou? Então, pronomes, numerais, advérbios, elipse e agora nós temos palavras ou expressões sinônimas, ou seja, de significados semelhantes ou iguais, que vão nos ajudar na construção da nossa coesão textual. Deixar um texto coeso, com elementos, com recursos, com palavras, com termos, que tornem esse texto mais rico, mais expressivo, mas não menos compreensível. Então, agora nós vamos para a coesão sequencial. Mas antes disso, vamos lembrar, na coesão referencial, nós utilizamos pronomes, advérbios, numerais, elipse, palavras sinônimas ou de significados mais ou menos iguais ou parecidos. Na
Coesão textual, para quê? Para evitar a repetição, para tornar o texto mais rico, mais expressivo, mas também mais coeso. Como assim mais coeso? Mais objetivo, mais claro, mais aprimorado a partir das nossas escritas. E quando nós aprimoramos a escrita, nós aprimoramos também a fala. É por isso que é importante, por isso que é tão importante a leitura. Porque quando nós lemos, nós conhecemos um mundo vasto de conhecimento. Nós vamos trazendo esse mundo para a nossa fala, para a nossa escrita, para o nosso mundo comunitário também. Agora nós vamos para a coesão sequencial. Sequencial vem de sequência, início, meio e fim. Então, para escrever um texto, nós também precisamos obedecer esse início, esse meio e esse fim, através de uma sequência, através da coesão sequencial. O que é essa coesão sequencial? É a relação que se estabelece entre as orações de um texto por meio das conjunções. As reflexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Temos aqui duas palavras importantes: conjunções e verbos. Para você que não lembra, que está aí do outro lado da telinha, a conjunção é a palavra que liga, que conecta uma palavra a outra ou uma oração a outra. Pense num link de WhatsApp, pense num link que você recebe por outra mídia, por outro recurso social. Esse link vai ligar você ao seu caminho, à sua direção. Então, é assim como funciona a conjunção. Ela liga, conecta termos. E esses termos vão obedecer a uma relação. E o verbo? Nós aprendemos, pelo menos eu, lá quando eu estudava na 5ª série, que hoje é o 6º ano por aí, nós aprendemos que verbo é a palavra que indica estado, ação ou fenômeno da natureza. Esse conceito, essa definição já pode ter mudado, deve ter mudado com o tempo, não é verdade? Peça ajuda ao seu professor, se você estiver com dúvidas ao verbo. Mas aí o verbo o quê? O verbo é uma palavra que pode ser conjugada e muitas vezes, para ser verbo, depende do contexto. Por exemplo, eu digo, eu caminho rápido. Eu caminho rápido. Esse caminho é o verbo caminhar. Eu caminho, tu caminhas, ele caminha, nós caminhamos. Mas se eu digo, o caminho é longo, o caminho é longo, esse caminho já não é mais verbo, é substantivo, porque eu estou falando de um nome e não de uma palavra caracterizada, denominada como verbo. Então, muito atentos aí. Se tiverem dúvida, vão lá no livro, vão no dicionário, vão na internet, pesquisem conjunção e verbo para esclarecer a sua dúvida, ok? Então, vamos lá para a nossa coesão sequencial. Temos aqui um texto retirado do livro O Cortiço, do autor brasileiro Aloysio de Azevedo. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro, que enriqueceu entre as 4 paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. Então temos aqui o nosso personagem João Romão, e dentro desse fragmento é contado um pouquinho da vida de João Romão. E esse fragmento usa a coesão sequencial. Essas palavras destacadas: enriqueceu, economizou, ganhara, retirou-se, estava, estabelecido, atirou-se, possuindo-se, afrontava e dormia, são verbos. E esses verbos vão nos dar uma sequência da vida de João Romão, do que aconteceu na vida de João Romão. Então, na coesão textual, nós precisamos utilizar os verbos em suas formas nominais, em seus tempos corretos, para essa coesão estar correta. Ou seja, eu não posso dizer que João Romão dormiu pela manhã e acordou à noite, sendo que eu quero dizer o contrário, porque ele precisa de coesão. Então, esses verbos, marcadores verbais como
João Romão foi, enriqueceu, economizou, como eu já falei, vão nos ajudar a compreender o texto, compreender a sequência de vida do João Romão. Isso é a coesão sequencial. É quando eu utilizo, é quando você utiliza textos em seus tempos e formas corretas, adequadas, para tornar um texto realmente compreensível, para realmente transmitir o que eu quero. Temos ainda do mesmo livro, não obstante, ao lado dele, a crioula roncava, de papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance, lentamente acentuando-se. Houve um silêncio, no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluço. No primeiro exemplo, temos marcadores verbais. Agora nós temos não obstante, mas, no entanto e afinal. Nós temos o uso de conectores para deixar o nosso texto coeso. Não obstante, mas e no entanto, estabelece uma relação de oposição. Então, como eu disse anteriormente, as conjunções, os conectores vão estabelecer relações. E estabelece relação de adição e, afinal, indicam a relação de temporalidade, ou seja, de tempo. Por exemplo, aqui, a criada, a esposa de João Romão, estava ali deitada também no comércio, junto com ele. E eles, apesar de ter ali um comércio, ter até um dinheiro, eles preferiam viver um pouco na miséria. Queriam enriquecer a todos os custos. Aí o que acontece? Ela roncava, cansada, e não tinha banhado. Mas o que eu usei aqui? Mas João Romão nem dava por ela. Enquanto a coitada estava cansada, João Romão não se dava conta dela. Uma relação de oposição. Não, mas não se dava conta. Outro exemplo mais claro para você. Ele estudou, mas não passou. Quem estuda, qual é o correto? Passar. Mas ocorreu o oposto, oposição. Então, as conexões, elas nos trazem relações. E você tem que estar lembrando, tem que estar sempre atento. O que essa oração diz? O que aquela oração diz? Para poder utilizar uma conjunção que traga uma relação coesa. Então, a nossa coesão sequencial e referencial são o quê? São peças de um quebra-cabeças que, bem encaixadas, formam uma unidade de sentido, um texto. Então, vimos aqui na coesão textual, elementos que vão tornar um texto mais claro, mais objetivo e mais fácil de ser entendido. Fico por aqui a nossa aula de hoje, coesão textual. Bons estudos. E fique atento às nossas aulas, acompanhe toda a nossa programação, convide o pai, convide a mãe, convide o seu colega para juntos conosco educarmos balsas. Tchau, tchau, até a próxima aula.